Isso é um pensamento que circula. E por trás desse pensamento, há a defesa do aborto. Quem advoga que o corpo é seu e ninguém deve se intrometer a isso, acaba defendendo o aborto. Nós sabemos que isso é uma falácia. O corpo não é nosso, o corpo é de Deus, de todas as pessoas desta terra. E Deus reivindicará este corpo. Prova é que nenhuma pessoa pode não determinar sua morte. Todos nós estamos fadados a deitar a sepultura fria em determinado momento, onde o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. O corpo não é nada nosso, estamos aqui de passagem. Mas há uma outra ideia também que circula e é tão perigosa quanto, que é a seguinte: amar não é errado. Podemos amar do jeito que nós queremos. E ninguém tem nada a ver com isso. Meus irmãos, por trás desse pensamento que absolutiza a ideia do amor livre, estão muitas ideias contrárias ao casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. Meus irmãos, não nos deixemos enganar. O amor é uma ação. E como toda e qualquer ação, como lavar as mãos ou ir de um lugar para o outro, depende de orientação. O amor também, por isso, é uma ação e não pode ser tido como algo isolado de tudo. Ele precisa de orientação. Se o amor não for bem orientado, ele pode eleger objetos perigosos para si mesmo. Por exemplo, infelizmente a história mostra que é possível mesmo pessoas amarem genocidas como Hitler. O nazismo está então aí. Ainda hoje há pessoas que advogam que podem amar até mesmo o diabo. Prova disso é o satanismo, que também se levanta em nossos dias. Portanto, o amor, ele não pode ser isolado como algo absoluto. O amor precisa de orientação. O nosso texto, ele se preocupa com algumas ideias. E existem duas mentalidades nesse texto que entram em colisão. Primeiro, a mentalidade cristã, exposta pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E segundo, a mentalidade da época, dos filhos deste século. E cada uma dessas mentalidades possui a sua forma de pensar, a sua engenharia própria. Dois pensamentos mundanos estão sendo combatidos pelo apóstolo Paulo nesse texto. O primeiro diz respeito à fragmentação. Nós lemos aqui, vemos que a fragmentação, ela é um grande problema e acabou atingindo a igreja de Corinto. Mas nós não podemos nos deter apenas na fragmentação. Existe algo que está por detrás da fragmentação, que é o individualismo. Um segundo pensamento trata dos elementos presentes da igreja, dois elementos que a igreja valoriza, a igreja de Corinto, mas que não são ruins em si mesmos, são inclusive elementos bons, mas a igreja estava perdendo o seu foco. E Paulo então precisava colocar o trem nos trilhos. Portanto, hoje, meus irmãos e irmãs, pela graça de Deus, eu espero que possamos aprender sobre como lidar com os perigos das ideias que circulam no mundo. Hoje nós vamos ver essas duas ideias que tentaram a igreja de Corinto e ainda podem apresentar-se contra nós alguma espécie de perigo. Que Deus nos ajude para que possamos aprender mais acerca deste assunto por meio desse sermão. Sem mais delongas, então vamos primeiro ao primeiro pensamento hostil à fé cristã que eu estou citando aqui, que é a ideia do individualismo. Nós já lemos o texto, então foi bem claro a percepção de que a igreja de Corinto estava elegendo partidos dentro dela. Nós temos, por exemplo, sendo citados no texto, alguns dizendo que eram de Paulo. Paulo dispensa apresentações. O apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele é o autor de pelo menos 13 cartas que compõem os 27 livros do Novo Testamento. O apóstolo Paulo tinha então o seu grupo que advogava sobre o seu nome. Nós temos também o grupo de Apolo, figura conhecidíssima pelo livro de Atos dos Apóstolos, sabidamente um grande pregador, e Apolo também é citado. Cefas é o nome aramaico de Pedro. Pedro também tinha lá o seu fã-clube, com certeza sem a sua autorização, e alguns advogavam o seu nome.
talvez porque Pedro de fato era uma grande liderança, foi um dos primeiros apóstolos do Senhor e teve um papel importante em todo o drama da redenção. E por fim, o grupo de Cristo. Não está claro aqui se Paulo está fazendo uma ironia, está dizendo assim, olha, tem grupo de todos, inclusive grupo de Cristo. Alguns vão dizer que é uma ironia, pode ser uma ironia, pode ser talvez que exista mesmo um grupo de Cristo, pessoas que entendiam que só Cristo poderia as pastorear e precisavam ter uma revelação especial. A igreja de Corinto, nós temos todo um capítulo sobre revelações, no capítulo 14, é um argumento possível, mas a ideia é que Paulo se detém é na fragmentação. A igreja estava fragmentada. Esses partidos estavam então ganhando muito espaço. Mas essa fragmentação, ela é superficial, meus irmãos. Existe algo que precisava ser observado, que era o individualismo. E Paulo então dá 2 cursos de ações que a igreja deveria tomar. Estão estabelecidos no verso 10, ao qual eu repito: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eles precisavam falar a mesma coisa. E sobretudo, para falar, eles precisavam de 2 coisas: ter o mesmo pensamento e ter o mesmo parecer. O que significa isso? Nós veremos que existem 2 episódios do Novo Testamento que nos ajudam a entender o que Paulo quer dizer aqui. Vamos ver primeiro o que significa ter a mesma disposição mental. O que significa isso? Em algumas traduções é traduzido o mesmo pensamento. A Bíblia, da tradução interlinear da nossa editora, por exemplo, traz o mesmo propósito. Nós precisamos ter o mesmo propósito, a igreja de Corinto precisava ter o mesmo propósito ou o mesmo pensamento. Isso significa pensar a mesma coisa igualmente? É claro que não. Significa outra coisa, significa que nós temos o mesmo conteúdo de pensamento, os mesmos repertórios, valorizamos as mesmas coisas dentro da mentalidade cristã, é termos a mente de Cristo. Existe, por exemplo, um caso que ilustra bem isso, é a discussão entre os apóstolos Paulo, Pedro, João e Tiago, irmão de Jesus, registrada na carta aos Gálatas. Naquela reunião, todos esses irmãos, eles tinham o mesmo propósito, a expansão da igreja, tanto para os judeus quanto para os gentios. O propósito era o mesmo. Eles queriam que o nome do Senhor fosse engrandecido e evangelizado. Mas eles tinham pensamentos diferentes em método. Paulo decidiu, juntamente com Barnabé, ir aos gentios, aqueles que não são cristãos, enquanto Pedro, Tiago e João iriam para os judeus. Mas a carta aos Gálatas é clara em mostrar que existia o mesmo propósito. É possível nós termos o mesmo propósito, entretanto, achar que para atingir esses propósitos precisamos usar métodos diferentes. Então, o que Paulo está dizendo não é que a igreja precisa pensar toda igual, da mesma maneira, isso é impossível, mas que todos nós devemos ter o mesmo propósito. Engrandecer o nome do Senhor é o propósito maior. Outros propósitos, como tal, é fortalecer a nossa comunidade cristã, a fim de que ela continue encandecida, iluminando as pessoas desta região, para que Cristo seja engrandecido por meio das nossas vidas. Esses são propósitos que possamos partilhar. Agora, podemos ter métodos diferentes. Um irmão pode sentir-se vocacionado ao diaconato, outro ao presbiterato, outro às questões mais musicais de serviço na liturgia. Não importa os métodos e os procedimentos, mas nós temos o mesmo propósito. É necessário que a igreja tenha o mesmo propósito. Esses irmãos, devido ao seu grande individualismo, porque cada um, como o texto está dizendo, dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Estavam muito mais focalizados em si mesmo. Paulo estava dizendo: ei, vocês precisam olhar para o grupo todo, para o grande propósito que os unam, porque nós temos um trabalho para Cristo, e estes homens todos também trabalham para Jesus Cristo. Aquela igreja tinha perdido o seu propósito porque tinha fincado nas suas próprias tendências pessoais. Essas tendências pessoais acontecem.
Nós podemos achar que os nossos trabalhos dentro da igreja são os mais importantes de todos, mas não são. Compõem um grupo, compõem o trabalho do evangelho anunciado nesta região. É importante também, tanto a música, quanto o presbiterato, quanto o diaconato. Mas mais importante que isso é o propósito de que Jesus Cristo seja glorificado. Os irmãos perderam essa visão, mas Paulo está recomendando para que esse curso de ação seja tomado. Segunda ação que era preciso de reparo é que eles precisavam ter o mesmo parecer. O que significa o mesmo parecer? Significa que eles deveriam concordar com tudo igualmente? Claro que não, isso também é impossível. Nós sabemos desde a nossa família que é impossível concordarmos com tudo com todos em todo momento. Mas não significa que nós não podemos deliberar, consensualizar, fazer concessões, nos aproximar, tentar nos alinhar. É sobre isso que Paulo está dizendo. Um outro episódio que ilustra isso, também a reunião apostólica que ocorre em Atos, no capítulo 15, onde existia uma grande demanda, onde havia a grande pergunta: os gentios deveriam ser judeus para aceitar o evangelho? Existia um grupo que dizia que sim, era um grupo forte, os antigos fariseus convertidos. Existia um outro grupo que dizia que não, que também tinha os seus argumentos fortes, como o apóstolo Paulo. Esses irmãos subiram em Jerusalém e lá, depois de deliberações, depois de um partido ou outro mostrar as suas razões, eles então concordaram unânime que não era necessário que os gentios guardassem a lei ou a circuncisão, aliás, reparo feito, não se circuncidassem, não se tornassem judeus. Porque é assim que a igreja tem que agir, e Corinto não estava agindo dessa forma. Nós podemos discordar em alguns pontos, podemos achar que o caminho A é melhor que o caminho B, isso não há problema nenhum nisso, mas isso também não significa que nós não possamos discutir sobre isso, de colocar em pauta, de deliberar, de tentar fazer concessões para que o prol do evangelho se organize. É isso que Paulo estava dizendo, que a igreja de Corinto precisava agir, alinhar-se uns com os outros, fazer esse tipo de decisões. E após a igreja, em Atos 15, tomar essa decisão, esse parecer foi publicado em todas as igrejas, porque é sempre assim. Se uma decisão é tomada pela nossa igreja, ou pelas nossas sociedades, ela é a decisão da igreja. E quer tenhamos gostado ou não, e as nossas discussões tenham sido vencidas, isso não importa mais. Nós somos um grupo e nós temos um parecer fechado. Isso é importante, porque o mundo quer fragmentar a igreja, quer inflar em nós o individualismo, para aumentar a insatisfação, para separar as ovelhas do rebanho. E nós precisamos ter maturidade e termos experiência destas coisas, de discussões entre nós, de saber perder, de saber ganhar, de saber deliberar e organizar-se a fim de que toda a igreja cresça. Esse era um curso de ação. E apenas fazendo isso, eles conseguiriam falar a mesma língua. Isso não significa que eles não tinham discordância entre eles, mas eles tinham o mesmo pensamento, queriam o engrandecimento de Cristo. Isso é colocar Deus acima de nós mesmos. Todas as vezes em que nós agimos desta maneira, nós estamos mostrando que o Senhor é mais importante do que nós. Parafraseando o que disse o apóstolo João lá em sua epístola, ele disse: como é que você pode dizer que ama a Deus se é incapaz de amar o irmão que está ao seu lado? Ora, se você não ama nem o irmão que vê, seria você capaz de amar Deus que não vê? Este é um bom ponto que o apóstolo João argumenta. Nós precisamos nos amar, porque se nós não conseguirmos nos amar, nos aceitar, nos acolher, nos alinhar, como podemos dizer às outras pessoas que amamos a Deus? Não podemos. Isso requer energia, requer alinhamento. Isso é para toda a vida. A igreja de Corinto tinha muito o que aprender com isso. E com certeza nós também temos que aprender. Agora, há aplicações disso, como eu falei no início do sermão, apologéticas, defesa da nossa fé, que é importante. Nós estamos diante de um mercado que se diz evangélico, de seitas, que vão tentar aí vender as suas ilusões. Irão proclamar dizendo: olha, venha cá para nós, que você conseguirá ficar rico sem trabalhar. Venha cá, que aqui nesse local você vai conseguir ter um casamento, vai encontrar um homem e uma mulher ideal, sem precisar talhar-se para isto.
Venha cá que você terá uma receita para vencer todas as suas lutas de uma forma total, sem muito esforço. Meus irmãos, estes são os mercadores de ilusões. Nós não podemos dar ouvidos a essas ilusões. O Senhor tem prosperidade para nos dar, mas ela custará o nosso trabalho, energia, vocação e disposição. Deus tem um casamento ideal para você, mas isso necessitará que você se talhe como um homem e como uma mulher de Deus deve se portar. Essas coisas não vão brotar do nada, requererão esforços. E Paulo precisava advertir a igreja, porque se ela se abrisse a aceitar a ideia de que o individualismo deveria ser atendido, a igreja se fragmentaria. Hoje não é diferente. Nós precisamos sempre lembrar que aqui nós temos o nosso lugar de discussões, de crescimento, e que o Senhor está conosco, nos ajudando. Obviamente nós temos muito o que aprender com os outros. Obviamente nós vamos errar várias vezes, mas se você tiver paciência comigo, se eu tiver paciência com você, nós iremos crescer, e o Senhor abençoará o nosso crescimento, iluminará esta região com o Evangelho, porque é isso que o Espírito Santo quer fazer. A igreja de Corinto precisava ver isso, e nós com certeza também, meus irmãos, vamos tomar cuidado, para que não sejamos iludidos pelos mercadores de ilusões do nosso tempo, prometendo coisas que acham que as igrejas podem dar e jamais darão, porque não buscam a igreja, buscam as suas próprias ambições. Há um segundo pensamento hostil à fé cristã, que está nesse texto, já nessa segunda sessão, do verso 14 ao 17, e o segundo raciocínio é: existem produtos que são mais valiosos que a mensagem da cruz. Esta ideia Paulo está combatendo. Ela está bem presente aqui, e em dois elementos que são valorizados pela igreja: o batismo e o conhecimento. Veja, meus irmãos, no verso 14, que Paulo está refutando a ideia de que o batismo tem que ser valorizado como um produto, como um fim em si mesmo. No verso 14, adiante: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizeis, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Ainda ao 16, batizei também a casa de Estéfanes, além destes não me lembro se batizei algum outro. 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não anule a cruz de Cristo. Meus irmãos, é preciso ter atenção aqui. Nesse texto, o apóstolo Paulo está preocupado porque algumas pessoas estavam valorizando os seus produtos muito mais, os produtos da igreja, muito mais do que a própria mensagem do Evangelho. O batismo é citado como um dos produtos aqui. Paulo não está dizendo que ele não tem intenção de batizar as pessoas, não é isso. Seria o batismo algo dispensável? Claro que não, nós batizamos. Nosso Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 28 uma ordem muito clara: ide por todas as nações, fazendo discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos batizar. O batismo é legítimo, mas nós não podemos valorizar o batismo mais do que a mensagem do Evangelho. É esta a crítica que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Não podemos imaginar que o batismo em si só tem poderes místicos. Não é isso. O batismo, ele tem lugar dentro da nossa história da redenção em Cristo Jesus. O nosso Senhor instalou o batismo como sinal e selo de pertencimento. Nós somos marcados pelo batismo e nós somos declarados como pertencentes ao Senhor, a sua aliança. É a entrada da aliança com o Senhor. Mas o batismo em si só não pode ser tido como amuleto. Se alguns os fizerem, vão abandonar a igreja depois que batizar. Vão embora, porque afinal de contas já foram batizados. E não é esta a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo que deve ser abraçada. Ele não está dizendo que estas pessoas não deveriam ser batizadas, minimizando o batismo, mas que eles estavam errados a valorizar um produto da mensagem mais do que a própria mensagem. Um outro produto da mensagem do Evangelho que está aqui nesse texto é a sabedoria de palavras. Paulo diz que ele veio para pregar o Evangelho, não em sabedorias de palavras, para que a cruz de Cristo não fosse anulada. Estaria aqui o apóstolo Paulo dizendo que a ignorância é boa e que não deveria ter instrução nenhuma? É claro que não.
Isso seria totalmente contrário ao Evangelho. Jesus Cristo, por exemplo, foi conhecido como homem sábio, homem de conhecimento. Os fariseus, enquanto caminhavam com Jesus Cristo, enquanto ele pregava o Evangelho, ficavam atônitos, perguntando-se como este homem pode saber tanto se ele não estudou conosco. Eles ficavam deslumbrados. O conhecimento era importante. O próprio apóstolo Paulo, ele é um fariseu, um homem de letras. Mas o que ele está dizendo é que não se pode valorizar mais o veículo do que as pessoas que se conduzem dentro do veículo. Não podemos valorizar mais a forma do que o conteúdo. O conteúdo é o Evangelho. E aqueles homens estavam valorizando muito mais as palavras ou a mensagem do Evangelho pela sua oratória, pela sua retórica, do que de fato pelo conteúdo. Esse é o grande problema. Lembremos, meus irmãos e irmãs, que a igreja de Corinto estava na Grécia, o berço da cultura ocidental, onde lá existiam escolas de homens treinados no bem falar. Lá no livro de Atos, no capítulo 17, quando Paulo entra em Atenas, ele é levado ao Areópago, e lá existem grupos de homens extremamente perspicazes em ouvir e analisar o que é ouvido. Nós temos os epicureus, grupo de pessoas que valorizavam o prazer da vida. Nós temos também outros grupos ali, como aqueles que eram próprios de escolas, como na Grécia também havia, como aqueles que amavam os idos anos de Platão e a sua academia, como aqueles que ainda viviam sobre a sombra do Liceu de Aristóteles, porque os gregos eram assim, eles tinham as escolas de apreciação da oratória e da retórica. E Paulo dizia, olha, eu não quero saber disso, eu quero que a cruz de Cristo seja enaltecida a despeito das minhas palavras. Não podemos valorizar mais o conhecimento do que, de fato, o anúncio do Evangelho como palavra. Esses dois esclarecimentos eram importantes e ainda o são para nós. Como eu disse, meus irmãos e irmãs, tanto o batismo como o conhecimento que circula na igreja são elementos caros para a mensagem, mas esses elementos precisam ser valorizados dentro dos seus respectivos contextos, dentro da igreja. Nós começamos a nossa vida cristã pelo batismo, mas ele deve ter esse tom, uma inauguração de algo muito maior. Alguns que se batizam não devem deixar a chama se apagar de devoção, devem dar continuidade ao seu fervor e levar essa sua decisão de batizar-se a espraiar-se em sua vida para as pessoas que você sabe que não conhecem o Evangelho, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua universidade. Você é uma pessoa colocada nesses ambientes para mostrar que o batismo teve o seu devido efeito. Porque se você não fazer isso, vai se perceber um fenômeno que algumas vezes acontece. Depois se batizam, alguns vão perdendo o interesse pela igreja. Outros se batizam e até vai se sumindo. Não vem mais e depois simplesmente se desviam. Meus irmãos, o batismo é a chama inicial de uma vida com Deus e precisa ter a sua destinação de inflamar as outras pessoas. O outro curso de ação é o conhecimento. Como eu disse, o conhecimento é importante, os estudos da Bíblia, nossos estudos bíblicos de quarta-feira, a nossa escola bíblica dominical pela manhã, a pregação que está acontecendo hoje. O conhecimento, ele é vital, mas esse conhecimento, ele precisa ser traduzido em uma vida de santidade. Nós não podemos nos contentar a sermos sommeliers de mensagem. Sommelier é aquela pessoa que fica saboreando vinho, toma uma taça de vinho e diz, este vinho, ele tem alguns aromas que podem ser apreciados ou harmonizados com algumas massas. Meus irmãos, não podemos ouvir a mensagem do Evangelho e dizer, esta mensagem é muito boa, ela trata sobre este assunto é importante. Aí quando saímos da igreja, tudo foi esquecido. Não, meus irmãos, nós estamos aqui pregando o Evangelho para que haja transformação de vida, para que nós possamos ser impactados e se transformados.
Se não está havendo transformação em nós, então nós estamos com algum tipo de problema. E assim como a igreja de Corinto, nós precisamos ser colocados de volta dentro da nossa postura enquanto igreja. Essas ideias, meus irmãos, estavam contaminando e circulando a igreja da época. Elas ainda estão presentes em nossos dias e nós precisamos tomar cuidado com elas. Algumas considerações finais, meus irmãos, sobre esse sermão. Nós ainda vivemos em uma sociedade que possui ideias anti-Deus e elas estão sendo ofertadas de inúmeras formas nas escolas. Quantas vezes, até mesmo em currículos, existem ideias anti-Deus tentando mostrar ou publicar ou divulgar comportamentos que a igreja não tem como seguir. Quantas vezes no entretenimento, seja na TV, seja pela internet, na rede de streamers, em filmes, existem personagens, figuras que estão ali mostrando situações contrárias ao Evangelho como se fosse natural. Aquilo não é colocado de forma acidental, é para divulgar as ideias que estão presentes ante Deus para nós. Mesmo as artes não escapam disso. Quantos museus a arte obscena é celebrada como um grande valor, ou mesmo a pornografia, tentando naturalizar conceitos que a igreja não vai comprar, ou não deve. Então nós precisamos entender que estas ideias, aos poucos, estão penetrando os nossos pobres e as nossas defesas, por meio do humor, por meio da apreciação, por meio do ócio. E se nós não ficarmos atentos, essas coisas vão erodindo o nosso fundamento cristão aos poucos, sem anúncio. E nós estamos nos transformando em pessoas mais parecidas com o nosso século do que de fato com a igreja. O que fazemos então, meus irmãos? Como podemos escapar disso? É preciso aumentar o nosso nível de exposição à mentalidade cristã. Precisamos investir em aumentar a maneira como você e eu somos expostos às ideias de Deus, pensarmos mais Cristo, estarmos mais próximos ao universo cristão. Como nós fazemos isso? Comece vindo à sua igreja. Venha à igreja. Esteja presente nos estudos bíblicos. Esteja presente nas reuniões de oração. Esteja presente, com certeza, na escola bíblica dominical. Esteja presente também nos cultos, porque cada vez que você vem para a igreja, você recebe informação e conhecimentos santos, e o Senhor vai te separando por meio da igreja, pela sua insistência em continuar, porque cada vez que você não vem aqui, mas se abre para a influência de streamers, da internet, de vídeos de pregadores que não têm um compromisso com a nossa igreja, com as coisas de Deus, como de fato são pregadas por nós, então você vai se afastando, até que um dia de manhã você não vai se reconhecer mais aqui, porque você se deixou moldar por este século. Moldai-vos, meus irmãos, pela vontade do Senhor Jesus Cristo, que é boa, perfeita e agradável, e é manifesta na igreja que Ele te colocou como membro. Cuidado com essas ideias que parecem tão inofensivas. Vamos vencê-las pela nossa insistência em ater-nos mais a Deus. Lembremos-nos da guerra. Nós estamos em guerra. Soldados que se entregam à preguiça, que faltam em treinamentos, que omitem de suas responsabilidades, não possuem o direito de se queixar caso sejam alvejados pelo adversário. Porque o nosso adversário nos odeia. E ele fará de tudo para poder nos tirar da igreja. Nós estamos em guerra contra o mundo e contra Satanás. Nunca nos esqueçamos disso. Que Deus nos abençoe.